Olá, amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje eu trouxe mais um pedido de uma amiga lá do Facebook. Ela fez um pedido de um modelo da técnica japonesa Kojin para barrados de pano de prato. O Kojin, ele é um modelo que ele é feito alinhavando o tecido, carreira a carreira, e no final você forma um modelo geométrico. Então são sempre formas geométricas. É um modelo fácil de bordar, bem gostoso, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou fazer esse desenho em degradê, então eu escolhi aqui 3 tonalidades de uma mesma cor. E vou fazer a amostra em um pedaço de tamine comum, esse medindo 5 quadradinhos em 1 centímetro. A minha amostra hoje mede 30 centímetros por 11, e o nosso modelo tem 38 quadradinhos de altura. Então, o modelo para panos de prato. Você pode também aumentar as repetições fazendo trabalhos maiores, mas para o desenho completo ele tem 38 pontos. Para a nossa aula ficar mais fácil, principalmente para as amigas que são iniciantes, nós vamos começar o nosso modelo de baixo para cima dessa vez. Como o nosso barrado tem 40 pontos de altura e o nosso desenho tem 38, é só você deixar um quadradinho na parte de baixo e a partir do segundo quadradinho você começa a fazer o bordado. E a contagem vai ficar bem mais fácil para todo mundo conseguir fazer. Como nós vamos começar da parte de baixo, você vai encontrar o centro do seu barrado somente no comprimento. E como bordamos carreira a carreira esse modelo, você sempre vai cortar uma vez o comprimento do seu barrado de linha, marca uma vez o comprimento, mais a quantidade de linha que você vai deixar para fazer o arremate de cada lado. Então, o arremate do lado esquerdo, mais a quantidade do arremate do lado direito. Os arremates são feitos dentro da bainha do pano de prato. Então, você dobrou o seu barrado ao meio, você marca o furinho mais próximo ao final do seu barrado. Se você quiser ter certeza da quantidade de quadradinhos do seu barrado, você conta quantos quadradinhos tem no seu barrado de altura. Se tiver 40 quadradinhos, é só você fazer 40 menos os 38 pontos do desenho. Vai sobrar 2 quadradinhos. Você vai deixar um quadradinho na parte de baixo, um quadradinho na parte de cima. Caso o seu pano de prato ele tenha 41 quadradinhos, 41 menos os 38, você vai ficar com 3 quadradinhos de sobra. Quando a gente tem um número ímpar, a gente sempre deixa o menor para o lado de baixo e o maior para o lado de cima. Então, você vai deixar um quadradinho na parte de baixo e 2 quadradinhos na parte de cima. Depois que você marcou esse furo mais baixo, se você vai deixar apenas um quadradinho, você começa o bordado um furinho acima. Se você vai deixar 2 quadradinhos na parte de baixo, a partir desse furo mais baixo, você começa a partir do segundo furo. Então, é só essa a diferença. Quantos quadradinhos você vai deixar, vai ser a quantidade de furos que você vai contar para cima. Então, marca aqui o furo mais baixo, como eu vou deixar apenas um quadradinho, eu começo o bordado um furo acima. Como eu estou fazendo a amostra, eu vou deixar um espaço maior, porque eu preciso deixar uma sobra, o meu tecido não desfiar enquanto eu estiver utilizando essa amostra dos meus modelos. Então, dobrou o tecido, fez aquela marcação daquele furinho na parte de baixo, você vai começar de baixo para cima um furo à sua esquerda. Então, esse é o furo do centro, você começa um furo à sua esquerda. Divide a linha, vamos bordar um lado, depois o outro. Essa primeira carreira, você vai pular 2 furos e começar no terceiro. Então, vai pular 1, 2 e entrar no terceiro furo. Assim que você entrar no terceiro furo, então, você pula 2 furos, entra no terceiro. Agora, você vai pular um furo, sair no próximo. Esse é o passo a passo que você vai fazer em toda a carreira. Então, pula 2 furos, entra no terceiro. Depois, pula um furo, sai no próximo. Você vai formar essas linhas de 3 quadradinhos. Então, de novo, pula 2 furos, entra no terceiro, pula um furo, sai no próximo. Vai fazer isso em todo o comprimento, quantas vezes couberem no seu barrado. Depois, você vai pegar a linha que você deixou reservada no outro lado. Você já fez aqui a linha onde você bordou, onde você pulou 2 furos e entrou no terceiro. Então, agora é só você pular o furo, sair no próximo,
seguindo ó, a mesma sequência. E agora é aquela linha onde você pula 2 furos, entra no terceiro. Pula um furo, sai no próximo. Pula 2 furos, entra no terceiro. Vai fazer isso em todo o comprimento. Assim que você terminar todo o comprimento, você tem esse resultado. Olha que simples. Eu deixei bordado aqui em uma toalhinha um pedaço aqui do desenho para mostrar para vocês o arremate. Você vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento do seu barrado. E quando você terminar, você vai passar a sua linha para o lado avesso. O arremate ele vai ser feito a partir do lado avesso do trabalho. Então, é só você entrar em linha reta, ó, onde você terminou aqui o bordado, entre em linha reta dentro da bainha. Ó. Primeiro pode sair com a ponta aqui, para você ter certeza que você está fazendo aqui o arremate ó, em linha reta. Depois volta aqui só a ponta aqui, de novo para dentro da bainha. Vira essa ponta, sem sair da reta que você marcou aqui, ó. E vai andando com a ponta da sua agulha, ó, tá passando por dentro aqui do tecido, ó. Vem passando e olha se não tá saindo para o lado direito, ó. Passa pela quantidade de espaço que você quiser, depois sai e vai puxando devagar, porque essa linha precisa terminar em linha reta. Embaixo da bainha, sem aparecer do lado direito. E depois você corta próximo. Então, é só você cortar aqui bem próximo a sua toalha. Você mexe a sua toalha para esconder a linha dentro da bainha. E está pronto aqui o arremate. Então, esse é o arremate que você vai fazer em todas as carreiras. Sempre pelo lado avesso. Vai aparecer, ó, só essa pontinha aqui, ó, por baixo do barrado, ó. Só que o barrado, ele cobre. E esse é o resultado que você vai ter. Agora, a gente vai começar a fazer a segunda carreira. A segunda e a terceira carreira, elas têm a mesma repetição. Você vai começar a partir de um furo acima, escolhe uma dessas linhas que você bordou, começa um furo acima na mesma reta e vai seguir o mesmo passo a passo. Pula 2 furos, entra no terceiro, depois pula um furo, sai no próximo. Agora, você nem precisa contar, você só segue a carreira de baixo. É só você fazer mais uma carreira com todos os fios do mesmo tamanho. Ou você faz a mesma contagem, ou você vem bordando, ó, seguindo a mesma reta do fio de baixo. Então, olha como é fácil. Então, você vai fazer esse passo a passo até você bordar de novo toda a carreira. E a terceira carreira, você vai fazer a mesma coisa. Você vai escolher um desses fios que você bordou. Na mesma reta, você sai um furo acima. E faz o mesmo passo a passo. Acompanha o mesmo fio. Ou acompanha a mesma reta dos fios da carreira de baixo, ou faz a mesma contagem. Pula 2 furos, entra no terceiro, pula o furo, sai no próximo. E você vai ter esse resultado. Então, você vai bordar 3 carreiras seguindo o mesmo passo a passo. A quarta carreira, você já vai escolher a cor média. E dessa vez, nós vamos inverter o desenho. A partir desse primeiro furo, do lado esquerdo dessa linha de baixo, você vai fazer a mesma contagem, só que agora nós vamos inverter. Dessa vez, você vai pular um furo, entrar no próximo. E depois você pula 2 furos e sai no próximo. É a mesma contagem, só que agora invertida. Então, você vai pular um furo, entra no próximo, entra no segundo, pula 2 furos, sai no terceiro. Pula um furo, entra no próximo, pula 2 furos, sai no terceiro. E vai fazer essa contagem em todo o comprimento. Assim que você terminar, você tem esse resultado. Agora, a carreira 5 e a carreira 6, elas vão repetir essa carreira 4 que a gente acabou de fazer. Você escolhe um desses fiozinhos
você vai sair do lado direito, na mesma reta do fiozinho, sai do lado direito. E vai fazer o passo a passo do mesmo jeito. Pula um furo, entra no próximo, pula 2 furos, sai no próximo. Vai fazer o fio do mesmo tamanho. Ou é só você acompanhar a carreira de baixo. Segue a mesma reta, depois sai na mesma reta do próximo fiozinho. E vem fazendo o mesmo passo a passo, igual a gente fez nas 3 primeiras carreiras. Então, você vai fazer agora a carreira 5 e a carreira 6, seguindo esse mesmo passo a passo, até você ter 3 carreiras com o mesmo tamanho de linha. Agora, vamos começar a 7ª carreira. A 7ª carreira, ela vai ser igual essa primeira que a gente fez. Então, nós vamos voltar a ter esses bloquinhos maiores. Você vai escolher o lado esquerdo desse fio aqui da 6ª carreira, vai marcar o furo de cima e vai sair nesse furo de baixo para cima. E agora vai fazer a mesma contagem. Você vai pular 2 furos, entrar no terceiro, pula um furo, sai no próximo. Pula 2 furos, entra no terceiro, pula um furo, sai no próximo. O mesmo passo a passo que a gente fez na primeira carreira. Pula 2 furos, entra no terceiro furo, depois pula um furo, sai no próximo. E vai fazer também essa contagem em todo o comprimento. Agora, vamos começar a carreira 8 e 9, que vão repetir a mesma sequência que a gente já fez nas outras carreiras. Nós vamos fazer mais 2 carreiras do mesmo tamanho dessa que a gente acabou de fazer. Então, você escolhe um dos fios, vai sair do lado direito um furo acima e vai seguir o mesmo passo a passo. Pula 2 furos, entra no terceiro, pula um furo, sai no próximo. Pula 2 furos, entra no terceiro, pula um furo, sai no próximo. Que vai ficar do mesmo tamanho dessa carreira que você acabou de bordar. Então, agora você pode entrar de um lado, ó, sair do outro, seguindo a reta dessa carreira que você fez. Vou fazer depois mais uma seguida, o mesmo passo a passo, ó, e vamos ter o resultado igual das 3 primeiras carreiras. Assim que você terminar as 9 carreiras, você tem esse resultado. Mas então, aqui você vai escolher uma cor escura, uma média e uma clara. Agora, nós vamos inverter. Nós vamos bordar a clara, a média e, por último, a escura. E sempre vamos ter carreiras, 3 carreiras de cada cor. Então, nós vamos bordar as 3 primeiras carreiras agora da cor clara. Vamos começar com a carreira 10. Aqui já vai mudar um pouco a nossa contagem. Você vai dobrar de novo o seu barrado ao meio. Você precisa encontrar aquela carreira do centro de novo. E vai fazer a mesma reta dessa carreira, até chegar nessa carreira de 9. Chegando nessa carreira de 9, que você já acabou de bordar, você vai pular 2 furos nessa mesma reta. Pula 2 furos e vai sair de baixo para cima no terceiro furo. Então, vai deixar 2 furos sem bordar e vai sair no terceiro. Agora, nós vamos começar o desenho principal aqui do nosso modelo. A gente já fez as laterais, agora nós vamos começar o desenho do centro. Então, pulou 2 furos, saiu no terceiro, você vai entrar no próximo furo, vai pular 2 furos e sair no terceiro. Então, sai um furo, entra no furo do lado, depois pula 2 furos, sai no terceiro. Só que agora você vai pular 3 furos, 1, 2, 3, e entrar no furo 4. Então, entra no furo 4, depois você vai pular um furo, sair no próximo. Então, começa saindo de baixo para cima, entra o furo ao lado. Pula 2 furos, sai no terceiro. Pula 3 furos, sai no furo 4. Agora, pula um furo, sai no próximo. Agora, nós vamos alinhavar o tecido até a gente formar 5 fiozinhos, igual esse aqui do início. Então, é só você entrar no furo, sair no outro. De um em um, sempre entra no furo, sai no próximo.
Então, agora começa a contagem um pouquinho mais complicada aqui do nosso desenho. Então, todo mundo vai fazendo devagar. E você vai fazer esse passo a passo até você fechar o 5º fio. Quando fechar o 5º fio, você vem para o lado avesso. Então, conta 1, 2, 3, 4, 5 fiozinhos. Agora, você, de novo, pula um furo, sai no próximo. E você vai, de novo, fazer essa sequência. Então, você primeiro vai fazer aquela linha maior. Então, a linha maior, você vai pular 3 furos e entrar no furo 4. 1, 2, 3, e entra no furo 4. Agora, você pula 2 furos, 1, 2, e sai no terceiro. Saiu no terceiro furo, você vai fazer um fio sozinho, só entrar no furo à frente. E esse fio que eu acabei de bordar é o mesmo desse. Então, só para não complicar mais, então agora você segue essa sequência em todo o comprimento. A partir desse furo, você segue a mesma contagem que eu acabei de mostrar. Se precisar, volta o vídeo aqui nesse primeiro fiozinho e segue essa mesma sequência em todo o comprimento. Eu vou mostrar para vocês uma vez do outro lado, porque como dividimos a linha, vamos bordar um lado, depois o outro. Então, nessa primeira carreira, eu vou mostrar como bordar o outro lado. Então, você fez aqui o fio sozinho, então agora vamos fazer aquele fio maior. Sempre pula 2 furos, sai no terceiro. Agora, vamos fazer aquele fio maior igual a gente fez do outro lado. Pula 3 furos, 1, 2, 3, entra no furo 4. Fez aquele fio maior, você pula um furo, sai no próximo, e agora a gente vai fazer aqueles 5 fios menores. Então, é só você entrar no furo, sair no furo à frente. E entra no furo à frente, sai no próximo. E você vai alinhavar até bordar aqui 5 fios. Assim que você bordar 5 fios, você vai pular um furo, sair no próximo. E vamos fazer aquele fio grande de novo. Para fazer aquele fio grande, você pula 3 furos, 1, 2, 3, entra no furo 4. Depois, você pula 2 furos, 1, 2, sai no terceiro e vai fazer aquele fio sozinho. Só entrar um furo à frente. Esse fio que eu acabei de fazer é o mesmo desse do centro. E você vai seguir essa mesma contagem que eu acabei de mostrar também em todo o comprimento. Chega no final, faz o arremate dentro da bainha. Assim que você terminar esse desenho em todo o comprimento, você tem esse resultado. Então, você sempre tem 5 fiozinhos, um fio grande, um fio pequeno. Depois, um fio grande, 5 fiozinhos. Um fio grande, um fio pequeno. Então, você vai intercalar, é sempre um fio grande, e na primeira vez é apenas um, na próxima vez são 5. Então, essa é a carreira que tem a contagem mais complicada, porque a partir de agora, nós vamos usar essa carreira como guia. A gente vai parar de fazer as contagens e vamos seguir sempre a carreira de baixo, porque assim o nosso desenho vai ficar mais fácil. Então, você vai escolher um desses fiozinhos, que está sozinho. Na carreira de cima, nessa mesma reta, você tem um furo acima. Você vai começar a bordar um furo à sua direita. Vamos fazer o passo a passo agora para o lado esquerdo e depois eu mostro para o lado direito. Você começa pulando 2 furos entrando no terceiro. 1, 2, 3, porque você vai ficar, ó, com um furo de cada lado desse primeiro fiozinho. Agora, você pula 2 furos, sai no terceiro. Você vai ficar, ó, com um furo a menos desse fio maior. E agora, você vai ficar com um furo a mais do outro lado. Então, você vai pular 3 furos, entrar no furo 4. Então, você fica com um furo a menos de um lado, um furo a mais do outro. Agora, você vai pular um furo, sair no próximo. E vai alinhavar até você formar, em cima desses 5, você vai formar 4 fiozinhos. Entra um furo à frente e sai no próximo. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta vez.
Depois que você faz aqui 4 fiozinhos, você pula um furo, sai no próximo, porque a gente já vai começar a fazer aquele fio maior. Desse lado, você vai ter um fio a mais. Desse lado, você vai ter um furo a mais do lado direito, um furo a menos do lado esquerdo. Então, quando você pular 3 furos, 1, 2, 3, entrar no furo 4, você vai ter um furo a menos. Agora, você pula 2 furos, 1, 2, sai no terceiro, porque você já vai ficar na reta daquele fio sozinho. Nesse fio sozinho, você pula 2 furos, que faz reta com ele, e entra no terceiro. Esse fio é o mesmo que a gente iniciou, então você vem fazendo essa sequência, ó, em todos os desenhos. E depois vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Então, você pode seguir a contagem ou pode seguir os desenhos da carreira de baixo. Então, aqui você já fez o desenho em cima daquele fio menor. Você pula 2 furos, 1, 2, sai no terceiro. Vai ficar com um furo a menos desse fio maior. Depois você conta 3, 1, 2, 3 e entra no furo 4, que vai ser um furo a mais do fio maior. Quando for começar os fios menores, você pula um furo e entra no próximo. E agora você começa a alinhavar, entra no furo, sai no furo ao lado, até você bordar aqui 4 fiozinhos. Assim que você bordar os 4 fiozinhos, você vai pular um furo, sair no próximo. E vai fazer aquele fio maior, um furo a mais de um lado, um furo a menos do outro. Conta 3 furos, entra no furo 4. Pula 2 furos, entra no terceiro. Pula 2 furos, entra no terceiro. E você já está em cima daquele fio menor. Então, agora também é só seguir esse mesmo passo a passo em todo o comprimento. Agora, vamos fazer a carreira 12, que é bem parecida. Então, dessa vez, você já pode escolher esse primeiro fio mais próximo possível ao final do seu barrado e fazer o passo a passo de apenas um lado, que vai seguir a mesma contagem. Você tem aquele fio sozinho que você iniciou na carreira 10. Na carreira 11, você fez um furo a mais em cada lado. Na carreira 12, você de novo vai fazer um furo a mais em cada lado. Então, faz um furo a mais, é só seguir a mesma reta e bordar um furo à direita. Agora, você tem 1, 2, 3, 4 e entra no furo 5. E depois volta a mesma contagem. Pula 2 furos, entra no terceiro, porque você vai ficar com um quadradinho a menos nesse fio maior. Agora, você nem precisa contar. Você tem esse fio maior com um furo a menos na carreira de baixo, aqui você também tem um furo a menos. Você tem um furo a mais desse lado, você também vai fazer um furo a mais do outro. Mas se quiser contar, esse fio maior sempre é 3 furos e entra no furo 4. Depois você sempre pula o furo e entra no próximo, porque a gente vai fazer aquele alinhavado. Nós começamos com 5 fios, depois com 4 e agora vamos alinhavar 3 fios. Então, aqui já começa a formar o nosso desenho, vai alinhavar 3 fios. Chegou no último, você pula o furo, sai no próximo e depois vai fazer o fio maior de novo. O fio maior sempre você pula 3 furos e entra no furo 4. Entre o fio maior e esse menor, você sempre pula 2 furos, entra no terceiro. Chegou naquele fio menor, você vai contar 1, 2, 3, 4, entrar no furo 5. Entre esse fio menor e o maior, você sempre pula 2 furos, sai no terceiro. Do mesmo jeito, ó, um a menos de um lado, um a mais do outro. Pula 3 furos, 1, 2, 3, entra no furo 4. Só que para começar esses fios menores, você sempre pula um furo e entra no próximo. E vai fazer esse mesmo passo a passo em todo o comprimento. Então, iniciamos aqui no centro, fizemos a contagem para fazer o fio maior, os 3 fiozinhos, outro fio maior e o fio do centro de novo. Então, você vem fazendo esse desenho em todo o comprimento. Agora, vamos começar a carreira 13. Nós já bordamos 3 carreiras com a cor clara, vamos fazer agora as 3 carreiras com a cor média. Dessa vez, você vai iniciar naquela carreira do centro, onde a gente fez aquele primeiro fiozinho, depois a gente foi aumentando. Dessa vez, esse fio vai ser dividido ao meio. Então, você vai escolher esse furo do lado direito. Nessa mesma reta, você tem um furo acima. Você começa um furo à direita.
Também a contagem é bem parecida, não muda muito. Só que dessa vez, ao invés de a gente fazer uma linha reta, você vai pular 2 furos, entrar no terceiro, sair um furo à frente. Agora, você pula 2 furos, entra no terceiro. Então, a gente vai dividir essa linha em duas. E o passo a passo do resto do desenho, ele é o mesmo. Então, você vai pular 2 furos, sai no terceiro. Pula 3 furos, entra no furo 4, para fazer aquele fio maior. Do fio maior para aqueles fios menores, você sempre pula um furo, sai no próximo. Temos na carreira anterior 3 fios, então agora você vai bordar 2. Então, entrar de um furo para o outro, fazer 2 fios. Quando você fechar o segundo, você vai pular um furo, sair no próximo, porque a gente já vai fazer aquele fio maior. A contagem do fio maior é sempre pular 3 furos, 1, 2, 3 e entrar no furo 4. Do fio maior para esse desenho do centro, é sempre pular 2 furos, sair no terceiro. Só que agora a gente vai dividir aquele fio ao meio de novo. Então, pula 2 furos, entra no terceiro, sai o furo à frente. Pula 2 furos, entra no terceiro, vamos fazer agora o fio maior. Sempre entre o fio maior e esse fio do centro, você pula 2 furos, sai no terceiro. Quando você estiver em cima desse fio maior, você pula 3 furos, 1, 2, 3, entra no furo 4. Entre o fio maior e os fiozinhos, você sempre pula um furo, sai no próximo. E faz 2 fiozinhos. Faz o primeiro, quando você fechar o segundo, você já pula um furo, sai no próximo, para começar a fazer o desenho maior. E vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento. Agora, vamos fazer o fio 14. De novo, escolhe aquele fio do centro, onde a gente dividiu o fio em 2. A partir do lado direito, você tem um furo acima na mesma reta, começa do lado direito. E agora a contagem vai ser essa. Em cima desse fio da direita, você vai pular 2 furos, entrar no terceiro. Depois, de novo, você pula 2 furos, sai no terceiro. E depois, pula 2 furos, entra no terceiro. Esse é o passo a passo que você vai fazer em todos os desenhos do centro. Em cima do fio maior, você sempre pula 2 furos, entra no terceiro. Isso tanto de um lado quanto do outro. É a mesma contagem de furos. Pula 2 furos, sai no terceiro. Para fazer o desenho em cima do fio maior, você sempre pula 3 furos, entra no furo 4. Em qualquer uma dessas carreiras do fio maior. Em cima dos fiozinhos, você sempre pula um furo, sai no próximo. Sempre entre esse fio maior e os fiozinhos. E em cima aqui dos fiozinhos, na carreira anterior a gente fez só 2, então agora a gente vai fazer só 1. E de novo, entre os fiozinhos e o fio maior, você sempre pula um furo, entra no próximo. Em cima desse fio maior, você sempre pula 3 furos, entra no 4. 1, 2, 3, 4. Sempre entre o fio maior e aquele fio do centro, você sempre pula 2 furos, sai no terceiro. Então, essa é a contagem que você vai fazer em todo o comprimento. Em cada um dos desenhos é sempre a mesma contagem. Agora, vamos fazer o fio 15, que também é bem parecido. Começa com aquele desenho do centro. Você tem o primeiro furo do lado direito, na carreira de cima, na mesma reta, você tem esse furo, começa um furo à direita. Ainda o mesmo passo a passo. Agora, você vai pular 2 furos, entrar no terceiro. Só que aqui no centro, dessa vez, você vai pular 1, 2, 3, 4 e vai sair no furo 5. Então, agora vai começar a aumentar aqui o centro do espaço. Então, vai começar agora a aumentar o espaço entre os 2 fios. Então, pula 4, sai no 5. Agora, de novo, pula 2, entra no terceiro. Depois, pula 2 e sai no terceiro. Então, aqui não mudou nada. A única coisa que muda é que agora você vai deixar 4 furos aqui entre os 2 fios do centro. Depois, pula 2 furos, sai no terceiro,
Essa carreira maior continua do mesmo jeito, pula 3 furos, sai no furo 4. Como a gente não tem mais o fiozinho para bordar aqui, você vai pular 2 furos e sair no terceiro. Nós já vamos fazer direto o próximo fio maior. E faz a mesma contagem. Nesse fio maior, sempre pula 3 furos, 1, 2, 3, e entra no furo 4. Sempre entre o desenho maior e o desenho do centro, você pula 2 furos, sai no terceiro. Então, aqui não mudou nada. Para fazer o fio aqui também, pula 2 furos, entra no terceiro, do mesmo jeito. A única coisa que muda é o centro, porque agora você vai pular 4 furos e sair no furo 5. Então, essa é a única mudança. Aqui continua. Pula 2 furos, entra no terceiro. De novo, pula 2 furos, sai no terceiro. Chegou no fio maior, pula 3 furos, entra no quarto. Como não temos mais o desenho aqui, pula 2 furos, sai no terceiro, para já fazer o outro fio maior. Pula 3 furos, entra no furo 4 e começa a fazer o próximo desenho. E vai fazer esse passo a passo também em todo o comprimento. Agora, nós vamos bordar a carreira 16 e vamos começar a bordar as 3 carreiras a cor escura. Do mesmo jeito, ó, escolhe esse desenho do centro, a partir da ponta da direita, um furinho acima, um furinho à direita. Sai de baixo para cima. Você continua fazendo o fio onde você pula, 2 furos, entra no terceiro. Só que dessa vez, você vai pular 1, 2, 3, 4, 5, 6 furos. Pula 6 furos, entra no furo 7. E volta aquela contagem. Pula 2 furos, entra no terceiro. Só que agora, você vai pular 3 furos e sair no furo 4. Pula 3 furos também e entra no furo 4. Agora, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai entrar no furo 7. Vai unir aqui os dois lados do desenho. Agora, de novo, você conta 1, 2, 3 e entra no 4. É só essa contagem que você vai fazer. Quando você chega nessa ponta, você sempre pula 2 furos, entra no terceiro. Depois, você pula 6 furos, sai no furo 7. Depois, você chega na outra ponta, essa outra ponta também. Você vai pular 1, 2 e vai entrar no terceiro, para fazer a linha do outro lado. Só que depois, você vai pular mais 3 furos. E nesse desenho do centro, nós vamos unir os dois lados. Então, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6 e entra no furo 7. Do mesmo jeito que a gente contou aqui. Então, aqui a gente vai ter uma linha de 7 furos e você vem fazendo esse passo a passo que eu acabei de mostrar em todo o comprimento. Agora, vamos fazer a carreira 17, que é a carreira do centro do nosso modelo. É uma carreira também bem simples. Dessa vez, você vai escolher a ponta do lado direito daquele desenho do centro. Você tem o furo de cima, na mesma reta. E dessa vez, nós vamos fazer os fios do mesmo tamanho. Então, você faz esse primeiro fio do mesmo tamanho, ó, seguindo as duas retas, agora nem precisa contar. E vai fazer também outro fio na mesma reta do outro lado. Olha que fácil. Agora, você vai pular 2 furos, sair no terceiro. Conta 2 furos, entra no terceiro e sai um furo à frente. Agora, você vai fazer um fiozinho aqui no centro. E volta a mesma contagem. Você pula 2 furos, entra no terceiro. Pula 2 furos, sai no terceiro. Você vai ficar com esse desenho, ó, na ponta desse desenho onde tinha as pontinhas. E no outro, você vai fazer os fios do mesmo tamanho, de um lado e do outro. Quando chegar nessa ponta de novo, a mesma coisa. Pula 2 furos, entra no terceiro.
Pula 2 furos, entra no terceiro, só que você sai um furo à frente, porque nós vamos fazer um fiozinho aqui no centro. Fez esse fiozinho no centro, volta a contagem de novo. Pula 2 furos, entra no terceiro, pula 2 furos, sai no terceiro. E faz os 2 fios do mesmo tamanho aqui da ponta. E vai fazer esse passo a passo, ó, em todo o comprimento. Assim que você bordar as 17 carreiras, você tem esse resultado. Agora, você pode virar o seu trabalho e começar a seguir o mesmo passo a passo, a partir da carreira 16, seguindo a mesma contagem e vem diminuindo até chegar na carreira 1. Assim que você terminar de bordar todas as carreiras, você tem esse resultado. Olha que lindo que fica. Com o degradê, você tem um resultado bem diferente, bem bonito. Então, ele é um bordado trabalhoso por causa das contagens, mas muito gostoso de bordar. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu ainda não fiz os arremates, vou fazer depois no final. Mas esse é o avesso que você tem. O avesso também forma outro desenho, um desenho diferente. Se você quiser, você pode até bordar do lado avesso e deixar esse lado como o lado principal também. Então, se você fizer esse mesmo bordado do lado avesso do seu pano de prato, o resultado direito vai ser esse, que também é um outro desenho bem bonito. Então, você também tem uma opção. Então, você também tem essa opção, ó, de 2 modelos. Se você quiser fazer trabalhos maiores, depois que você bordar essas 3 carreiras em linha reta, é só você seguir essa mesma contagem a partir da parte de baixo, as 3 carreiras de baixo, seguir essa mesma contagem e repetir intercalando essa carreira de desenho com as 3 carreiras em linha reta. Pode intercalar quantas vezes você quiser, fazendo o trabalho da largura que você preferir. Então, essa foi nossa aula de hoje, o modelo da técnica japonesa Kojin para barrados de pano de prato. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Não esquece de compartilhar o vídeo com as amigas e também convide elas a virem participar do grupo aqui com a gente para que o nosso grupo de bordados continue crescendo cada vez mais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para continuar acompanhando as aulas. Todo sábado, 1h da tarde, tem uma aula nova. São sempre técnicas, modelos diferentes. Estou sempre pesquisando modelos novos para trazer aqui para vocês. Tenham todas uma ótima semana, bons bordados e espero vocês nas próximas aulas.